Uma boa noite a todos, irmãos, e seja muito bem-vindo, em nome de Jesus, a este momento em que nós vamos refletir sobre a leitura que nós acabamos de ler. 1 Samuel 3. Deus fala com Samuel em sonhos. Amém? Glórias a Deus. Antes de continuarmos, eu peço para aqueles que vão ouvir esta mensagem, possa dar o seu like, possa compartilhar a mensagem, assim como se inscrever também em nosso canal, O Despertar 607, para a glória de Deus. Eu sou aqui o pastor Adilson, em que vou falar sobre esta mensagem, em nome de Jesus. Muito bem, irmãos. A origem do profeta Samuel, Como que ele veio aparecer no cenário bíblico, Foi bem interessante. Você sabe que o profeta Samuel, ele foi colocado lá pela sua mãe quando ele era pequeno, porque ela fez um voto que se ela tivesse um filho, assim que ele desmamasse, ela entregaria para o Senhor. Esse foi o propósito. Ou seja, ela ia ficar sem um filho. Ela esperou tanto tempo para ter um filho, e depois ela pegou e entregou o filho para um sacerdote no Templo Santo. Certo? Foi bem interessante. Nós não vamos entrar em detalhe, que aqui aí já é outra coisa, certo? Mas é só para fazer uma complementação. Então o profeta, essa criança, aliás, que era uma criança, ele foi colocado lá como criança, já desmamado, pela sua mãe, e ele ficou sobre a tutela, a responsabilidade do sacerdote Eli, certo? Sacerdote Eli, que era o que comandava lá o templo, ok? E Samuel, ele ia crescendo em sabedoria, entendimento, estava ali, até que num dado dia, ele teve um sonho, e quando ele foi dormir, ele teve um sonho, e nesse sonho ele escutava uma voz: Samuel, Samuel. Aí ele disse, eis-me aqui, Aí ele se levantou e foi falar lá com Eli, o sacerdote. Ele falou assim: você me chamou? Não, eu não te chamei. Não vai dormir. Quem? Foi dormir. Quando ele está começando a querer entrar naquele sono, Aí novamente o Senhor chamou a Samuel. Samuel, Samuel, Samuel. E ele, ouvindo aquela mensagem, levantou novamente, foi falar com o sacerdote Eli. O senhor me chamou? Eis-me aqui. Não, eu não te chamei. Vai dormir. Está tendo pesadelo, Ok. Aí ele vai dormir e novamente ele escuta a voz: Samuel, Samuel. Aí ele levanta, vai até o sacerdote Eli e diz: eis-me aqui. Aí o sacerdote Eli matou a charada. Opa,
Deus está querendo falar com ele. Então, quando você escutar novamente, né? Que aí já tinha sido pela terceira vez, né? Então você diz que eis-me aqui, você pode falar, né, que o seu servo escuta, né? Então Deus começou a falar com Samuel. Quando era criança, né? E começou a falar e começou a mostrar o problema que estava acontecendo com o sacerdote Eli. Porque o sacerdote Eli, ele não estava adequadamente educando seus filhos. Seus filhos estavam se corrompendo com as coisas sagradas e agiam de má fé perante aquela casa que era a casa do Senhor. E isso aí não estava agradando a Deus. Isso aí não estava agradando a Deus. E ele estava adentrando uma situação um tanto quanto desconfortável perante ao Senhor dos Exércitos. E o que vai acontecer? Samuel ficou sabendo daquelas coisas, aí ele ficou com certo receio, né? Nossa, como é que eu vou falar um negócio desse pro sacerdote Eli? Eu não posso falar, não. Ele ficou realmente, ele entrou em parafuso, né? E tanto que ele nem foi lá conversar com o sacerdote Eli. Ele esperou, né? Chegar a parte da manhã para ver se ele tivesse coragem, né, de falar com o sacerdote, porque a situação era um tanto quanto meio que grave, né? Deus revelou coisa que ele jamais poderia imaginar. Então, quando a gente vê isso aqui, irmãos, a gente observa a importância de um profeta, a importância de um homem de Deus, que fala as coisas que Deus quer que fala. E muitas vezes, as pessoas não têm coragem. Porque a pessoa é presa a uma situação, muitas vezes, que a outra parte vai levar a desagradar a Deus por uma corrupção, seja ela de qual forma for. Então é o que mais ou menos estava acontecendo ali, e é o que acontece também, irmãos, nos dias de hoje. Nos dias de hoje também acontece coisa semelhante. Quantas vezes Deus fala aqui com profetisas, e as profetisas ou o profeta não tem coragem de falar, porque aí a pessoa vai perguntar, mas e se não acontecer isto? E se não acontecer isso? Certo? Então, Samuel, na parte da manhã, ele termina falando tudo. Ele abre o jogo e fala tudo para Eli. Aí depois vai ter um outro desfecho, a história. Né? Porque naquele momento Deus estava agraciando quem? Samuel. Deus estava colocando Samuel para ser de fato um profeta, porque até então ele não era nada. Ele era apenas um menino que estava ali, junto ao sacerdote Eli. Então, ele estava ali naquele momento e Deus estava trabalhando com ele. Deus estava explicando as coisas para ele do que iria acontecer. E de fato, mais tarde, vai haver um episódio lá, eles vão criar
um problema muito sério com as coisas sagradas de Deus, do tabernáculo. Aqueles filhos do Eli vão se envolver com mulherada. Enfim, vai acontecer uns problemas meio sérios com aqueles filhos de Eli. E o pai nada fazia para resolver essa questão. Ou seja, é como se ele tivesse colocando a mão na cabeça dos filhos. E isso estava desagradando a Deus. Isso estava desagradando e muito a Deus. A gente aceita e tal. Então o que aconteceu com Eli? O Eli, ele terminou caindo da sacada, quebrou o pescoço e veio a falecer. Foi o que aconteceu. Então a coisa ficou um pouco cara para o sacerdote Eli. Ficou um tanto quanto cara. E então Samuel, ele vai crescer, ele vai se desenvolver, ele vai se tornar um grande profeta que mais tarde vai ungir um rei. Foi o primeiro rei, né? O primeiro rei de Israel, que será o rei Saul. Então o profeta Samuel, ele vai ungir um rei, e ele tinha um grande trabalhar com Deus. Então muitas vezes, Deus, ele vai trabalhar dessa forma. Então quando a gente observa que isto ocorrera naquela época, e mais tarde, inclusive, o mesmo profeta Samuel vai ungir também o rei Davi. Aliás, não era rei, aquela criança chamado Davi. Entendeu? Porque Deus falou que vai lá e unge um filho de Jessé. E ele foi lá ungir o filho de Jessé. Então, o profeta Samuel. Então ele teve um grande trabalhar, tem as palavras dele, 1 Samuel, 2 Samuel, como nós estamos lendo aqui no capítulo 3 de Samuel, de 1 Samuel, sobre a história dele. Então Samuel, ele tinha aí uma credibilidade com o Todo-Poderoso. Deus então falava muito através dele para aqueles povos daquelas épocas. E ele também era um grande guerreiro. Samuel era um grande guerreiro. Ele lutava, ele agia, ele fazia coisa realmente, de fato, acontecer. Ele era muito. Ele não era só um profeta, como um profeta ali, não. Ele era um guerreiro, ele é um homem bastante forte, o profeta Samuel. Mas o que isso tem a ver com o nosso tempo? É como eu estava dizendo. Ele teve a coragem e a ousadia de falar, de explicar essas coisas para Eli. A pessoa não pode ter medo, não pode ter o receio de falar. Quantas coisas já ocorreram? Nós temos aqui a profetisa, que faz parte do nosso grupo de oração. Deus já falou muitas coisas com ela, coisas que aconteceram. Nós temos no grupo outras pessoas, outras mulheres de Deus, que Deus tem falado continuamente. Tem acontecido. Falou até do Covid-19 com 2 anos de antecedência. Que iria acontecer sobre a terra e o mundo nunca mais seria o mesmo. Mas falou outras coisas e outras coisas. Agora tem uma coisa, irmãos, que as pessoas têm que entender. Muitas vezes quando Deus fala e ele dá assim
vai acontecer e tal. Muitas vezes não vai acontecer do jeito que a pessoa imagina. É como Jesus falava: eu vos falo em símbolos e parábolas. Falo uma coisa para acontecer outra. Por quê? Porque nós estamos rodeados de inimigos. Eu costumo dizer em algumas ilustrações, né? Quando um espião vai para um campo minado, para uma terra de inimigos, ele vai se declarar quem ele é? Claro que não. Claro que não. Para quem já conhece bem esses filmes de 007, essas coisas, agente secreto, ele não se identifica quem ele é. Ele chega lá, faz o trabalho dele. E aconteça o que acontecer. Não é assim? Então Deus, ele age da mesma forma. Ele fala uma coisa para dizer outra. Porque ele não pode ficar falando abertamente de boca cheia para as pessoas. Porque a Bíblia diz que o pecado, esse mundo, está contaminado com o problema do pecado. Quem domina mais, o bem ou o mal? A pessoa há de convir que o mal ele tem uma predominância muito grande sobre esse mundo. E a Bíblia fala: o mundo jaz o maligno. Entendeu? Então, tudo que é bom se torna ruim, vira vidraça neste mundo. Nós tivemos quantos profetas durante a história foram mortos. Até o próprio Filho de Deus foi morto. Por quê? Porque era uma terra contaminada. Contaminada por quem? Pelo mal, pelo pecado, pela impiedade. Então, Deus quer falar com os homens, mas muitas vezes existe uma certa dificuldade de compreensão. Como o próprio Jesus dizia em sua época: se eu vos falo de coisas terrenas e não me credes, quanto mais se eu vos falar de coisas celestiais. Então, às vezes, encontra-se muita dificuldade para as pessoas terem a compreensão do trabalhar de Deus. Você vê no profeta Samuel, Deus falava: Samuel, Samuel. Mas Deus não falava o resto. Ele tinha que se tocar. Até que ele foi conversar pela terceira vez com o sacerdote Eli, e o sacerdote Eli, caiu a ficha. Deus está querendo falar com ele. Então, quando Deus for falar com você, quando você for ouvir a voz, quando você ouvir essa voz novamente, fala assim: estou aqui, eis-me aqui, pode falar, o seu servo ouve. Pronto, bastou ele falar isso, aí Deus explicou todas as coisas para aquela criança, né? que no futuro ia se tornar um grande profeta de Deus. E assim, irmãos, muitas vezes é o que acontece, né? É o que acontece com quem? Com os profetas atuais. Existem muitos profetas na terra. Muitos profetas. Muitas profetisas. Existem muitas profetisas. Né? E as coisas é dado por visão, por visões, né? É dado por sonhos, que são sonhos proféticos. Muitos são dados por outro tipo né? Assim, um sonho que nem é visão e nem é revelação, uma coisa pelo meio do caminho, né? Que é para a pessoa decifrar, são códigos que são dados. E a pessoa tem que decifrar. Eu me lembro que quando
aquela profetisa, não sei se ela é americana, o que ela é, sei que falava inglês, né? E ela falava do tal do Nibiru, né? E ela achava, na concepção dela, ela achava que aquilo que ela estava falando ia acontecer mais ou menos nos meados de outubro de 2019. Ela achava que já ia acontecer, eram 3 dias literais, 3 dias de 24 horas. Mas o que Deus estava tentando dizer? Tanto que ela foi taxada de falsa profetisa, porque ela falou isto, falou que ia vir um tal de Nibiru, e que escondeu o sol e da terra, ia ser 3 dias de escuridão, e muitas pessoas iriam morrer. Aí eu te pergunto, aconteceu isso? Não. Mas o que Deus estava querendo dizer? Estava querendo dizer que esses 3 dias seriam 3 anos, que começaria a partir de 2020, que foi o que aconteceu. Que foi o que aconteceu. Então, por isso, uma coisa vem de uma forma simbólica, com linguagem figurativa, e você tem que decifrar. Deus não vai dar nada de mão beijada para ninguém. Fala uma coisa para acontecer outra, né? E por isso que muitas pessoas que pegam a coisa ao pé da letra, aí termina colocando os pés pelas mãos. E realmente não acontece. Foi o caso dela. Não aconteceu. Não aconteceu os 3 dias de 24 horas, mas aconteceu 3 anos. Que começou em 2020 e terminou agora. Os 3 anos de preparação para quê? Para uma outra etapa. Realmente o mundo mudou a partir de 2020. O mundo nunca mais será o mesmo. Não tem mais como voltar, irmãos, atrás. Nós estamos adentrando uma situação muito séria, muito grave, e as pessoas estão levando tudo na brincadeira. A coisa é muito séria. O momento é outro. O momento é outro na história humana. O homem nunca viveu essa realidade que está começando a acontecer neste planeta. A coisa é muito séria. E as pessoas estão achando que está tudo normal e não está. Quantas pessoas, quantos profetas estão tendo revelação? Essa noite mesmo, a minha esposa me contou uma revelação muito interessante. De um grande julgamento que vai acontecer no Brasil. E que tinha um juiz que não tinha uma capa preta, mas tinha uma capa branca. Tipo, né? Que batia um martelo. Ela viu isto. Ela compartilhou isto em uma revelação que Deus deu para ela. E que está muito próximo para acontecer estas coisas. Falava datas, tudo. Lógico que a gente não vai expor isso aqui nesse vídeo, porque vai ficar a critério de cada um. Mas a grande realidade é que algo está para acontecer nessa terra e as pessoas estão agindo como se nada tivesse acontecendo. Mas vai acontecer. Vai acontecer. Eu não sei como, eu não sei de que jeito, mas algo vai acontecer. Eu já falei isto em outros vídeos anteriores. Algo muito sério está para acontecer. Então aquele juiz e minha esposa, que é uma profetisa, viu isso. Ela estava vendo lá, Deus mostrou aí, ó. Olha o que vai acontecer. Era um juiz que estava julgando pessoas, outros tipos de pessoas. Certo? Então, algo muito sério vai acontecer.
Muitas pessoas já querem que aconteça já agora, nesse momento, nesta hora. E não é assim, irmão. Não é assim. Certo? Então, Deus levanta profetas, assim como levantou o profeta Samuel. Era criança, Deus falou com ele. Aí a pessoa, Deus nem existe. Como não existe? Quantas coisas está para acontecer? Quantas coisas já aconteceram, né? E que vai acontecer. Minha esposa, ela foi arrebatada em 2018 e ela viu sobre o Covid-19. Ela falou comigo, ó, vai acontecer. Ainda falou até a época específica. Vai acontecer a partir de março de 2020. O mundo vai mudar. O mundo nunca mais será o mesmo. A gente vê aquilo ali, nossa, a primeira vez, né? As coisas. É a mesma coisa que aconteceu com o profeta Samuel. Deus abriu o jogo, quem era Eli, quem eram os seus filhos, o que eles iam fazer, qual seria o tipo de corrupção. Falou tudo, explicou tudo para ele. E sabe o que aconteceu? O Eli caiu lá da sacada e morreu. E os filhos teve um destino bem trágico. Certo? E como Samuel ia explicar isso para o sacerdote ali? Ele era apenas uma criança, mas Deus falou com ele. Então, quando Deus fala, a gente tem que falar. Mas a gente tem que entender em oração, para não terminar não falando coisa que não vai acontecer. Como eu dei o exemplo daquela senhora. Tá certo? Fique com esta palavra, capítulo 3 aí de Samuel, essa reflexão para os nossos dias atuais. E que todos os irmãos sejam abençoados poderosamente pelo nosso bom Deus Todo-Poderoso. Não esqueça, dê o seu like, compartilhe e também se inscreva nesse canal, o Despertar 607. Amém? Fica na graça.